A gente pode ir agora para Edmund Bertrand Diary. Eu achei essa capinha muito condizente com a idade deles e assim, né? Como eles eram primos e moravam na mesma casa, então a intimidade era um pouco mais. Eles estavam mais próximos, né, Luciano? Eu vou dizer que eu me surpreendi com o Diário do Edmund Bertrand, porque Mansfield Park não é dos meus livros favoritos da Austen, Uhum. mas eu gostei muito da versão do Bertrand. Porque, assim, meu problema com Bertrand no livro, no livro original é que eu fico com a sensação de que ele meio que esquece a Fanny no momento que a Mary chega. Ele Uhum. para de dar atenção a ela. E, assim, ela já tá sofrendo tanto, é como colocar o sal na ferida, né? Eu acho que ele chega a ser até um babaca em algumas cenas, da forma como ele fica suspirando pela Mary pelos cantos e fazendo a Fanny ver a cena do teatro mesmo, em que ele tá contracenando, tá com a Mary, que eles estão ali ensaiando, e a Fanny tem que ficar de palmeirinha, né? Palmeirinha no fundo. Uhum. Eu acho muito sacana. Mas eu acho que enxergar Mansfield Park do ponto de vista do Edmund Bertrand me fez mudar um pouco minha própria interpretação de Mansfield Park. Esse Uhum. livro, ele dá voz ao Edmund, ele se torna uma pessoa mais agradável. Eu acho muito bonita a forma como ele se relaciona com a família, com os pais e especialmente com o irmão. Ele junto com o Tom, tem cenas dele junto com o Tom nesse livro Legal. que ficaram muito bacanas mesmo. Então, o Bertrand, embora ele tenha fascinação pela Mary, eu acho interessante que quando você vê do ponto de vista dele, a Amanda ela consegue se manter fiel ao Mansfield Park e ao mesmo Uhum. tempo ela nos passar essa capacidade do Edmund de não se esquecer da Fanny, que a gente tem a impressão que ele tinha se esquecido, sabe? Que ele tinha deixado ela de lado. E são coisas que estão no livro, mas que eu não percebi na minha leitura. Quando eu fui reler esse livro, depois de ter lido o livro da Amanda Grande, ele me adicionou uma profundidade que eu não esperava. Então eu Entendi. acabei gostando. Não era muito fã de Mansfield Park, mas esse livro do diário do Edmund Bertrand, ele colocou um nível a mais, assim, uma camada a mais de interpretação na minha leitura. Uhum. E se tem uma palavra nesse livro que eu acho que consegue resumir assim o Edmund, é que ele é companheiro, sabe? Uhum. Ele é super companheiro. Então, essa é a qualidade que brilha no livro. Que ele se torna um personagem que eu, pelo menos, passei a gostar muito mais dele. Me Uhum. surpreendeu que eu não esperava gostar tanto do livro, porque não gosto tanto de Mansfield Park, mas ele se tornou um dos meus favoritos da série. Uhum. Eu acho muito bacana quando você pega uma montagem, uma recriação, alguma coisa que ela muda a sua forma de interpretar, ou que ela adiciona alguma coisa à sua interpretação de uma história. Eu tenho isso com Emma, por exemplo. Emma Uhum. mesmo. Eu li Emma pela primeira vez na faculdade. Eu encontrei o livro na biblioteca da faculdade. E eu detestei a Emma na minha primeira leitura. Eu tive ojeriza a ela. Eu detestava mesmo. E aí eu assisti a série de 2009, se não me engano, com a Romola Sim. Garai. E o fato de a série começar com aquela cena deles crianças, ela brincando debaixo da mesa, e aquela separação das crianças, cada um indo para o canto. Sim. Aquela cena, a forma como foi interpretado aquilo ali, mudou completamente a interpretação que eu tinha da Emma. Uhum. Então, eu a montagem, a adaptação, ela
não apenas era uma excelente adaptação, mas ela ainda tinha essa capacidade de trazer, de te dar ferramentas para você interpretar de maneiras diferentes coisas que você tinha deixado passar batido. Talvez o fato de não ser meu livro favorito, eu tenha ido para o Diário do Bertrand sem muitas expectativas, e por isso ele conseguiu superar as expectativas que eu não tinha. Mas por conta disso, quando eu li o livro, foi dos meus favoritos da série. Eu gostei muito. Embora tenha algumas cenas também que não tem, como eu estava criticando antes, dizendo que a Amanda Grant, geralmente ela erra a mão quando ela cria o próprio background dela, mas no caso do Edmund Bertrand, ela foi muito feliz. Uhum. Ah, interessante. Eu também tô vendo o pessoal comentar aí agora que vai dar despertou o interesse pela leitura do Diário do Edmund, porque ele realmente é um personagem apagado. E é curioso você falar do Mansfield Park e do Emma, porque eles não estão entre os livros mais queridos. Assim, Emma talvez seria o terceiro, não sei, quarto, mas fica ali Mansfield Park e Emma, porque são da fase mais madura. É uma Jane Austen que escreveu livros na fase mais madura e personagens mais complexos. E aí, o Mr. Darcy, como a gente tem, como é posto, e principalmente como ele é posto nos cinemas, porque o cinema, as adaptações, né, de modo geral, elas são um caminho de entrada para Jane Austen aqui no Brasil, isso já está confirmado, até minha pesquisa de doutorado confirmou isso, que as pessoas conhecem Jane Austen por meio dos filmes e séries de TV antes de ler os livros, então tem esse apelo. Então tem essa visão, lá vem um outro personagem arrasador de quarteirões, mas não é bem assim, né? O Edmund, ele é o Edmund, pronto, né? E aí, assim, nada contra o Knightley, pelo contrário, mas também ele é um homem um pouco mais real do que o Darcy, porque o Darcy, ele fica ali no meio ali do limbo ali, será que ele existe? E aí o cinema e a televisão ajudaram a construir essa bruma em volta do Eu acho Darcy. que essa do será que ele existe, eu acho que a gente volta para aquela questão que a gente estava falando antes, da questão da vulnerabilidade. Aquela declaração que ele faz para ela, que quando ele vira para ela e diz assim, em vão, eu não posso mais segurar minhas palavras, eu amo você. Então, não é o tipo de declaração que você espera, especialmente de um personagem que até ali ele estava muito reprimido. Até todo mundo de surpresa, né? A palavra é reprimido. Exatamente. Até aquele ponto ele era um personagem muito, muito reprimido. E quando ele dá aquela declaração, você é pego de surpresa, porque você fica com a impressão de que a impressão que você tinha do personagem até aquele momento não era de um personagem que se deixava, se abria para esse tipo de vulnerabilidade, que é o que a gente lembra. E é interessante isso, porque todas as declarações de amor dos heróis da Austen, elas são dessa maneira, elas são declarações em que você tem uma entrega muito grande do herói, né? Eles se entregam, eles realmente se declaram. E não é tão comum. Não, né? Aí o que eu ia já cortando, assim, né? Atravessando, só fala não esperem isso na vida real. E eles só são o que eles são porque foi uma mulher que escreveu, minha gente. Então, é a visão daquela mulher, o que ela esperava, né? O final feliz que ela talvez não se esperava que ela tivesse, porque hoje em dia é mais fácil falar do alto do século XXI, onde nós estamos, falar que a gente pode ser feliz sem marido, né? Mas não se esperava isso dela, esperava-se que ela se casasse. Então, ela quis colocar o final mega feliz ali para os personagens que talvez é o que ela não teve. E, na minha modesta opinião, acho que ela optou, assim como a Charlotte Brontë, por não se casar só por casamento, e sim por quando tivesse interesse, como foi a Charlotte Brontë, se casou mais tarde, porque ela gostou realmente do rapaz com quem ela se casou. Então, não foi por um arranjo ali para ela se manter, né, ter a manutenção para o resto da vida. Bom, pode mudar de livro? A gente tem aqui
eu tenho a última, né? Depois você vai apresentar o do Tilney, o Mr. Knightley's Diary, aí ele faz parte de alguma milícia, pelo visto, né? Não confunda milícia daquela época com a milícia atual, por favor. Aqui no Brasil, especificamente. Ele faz parte, olha, e é engraçado que ele tá todo assim, né? Parece apaixonado já de cara, e a Emma lá toda assim, plena, e ele já todo dá queixo caído ali, mas é só uma brincadeira que eu tô fazendo com as capas. Não, mas vale, é sempre válido. Eu acho o Diário do Mr. Knightley também, junto com o Bertrand, ele também é um dos melhores livros da série. Os meus 3 favoritos da série são o Bertrand, o Knightley e o Tilney. Da série da Amanda Grange. Eu acho que a Amanda Grange, nesse livro, ela conseguiu dar uma nota de humor ao Mr. Knightley que talvez nem todo mundo consiga enxergar no livro original, mas que está lá. E, assim, eu acho hilária as cenas de ciúme do Mr. Knightley quando o Frank Churchill chega na cidade. Pois cara, eu acho que ele detesta o Frank Churchill. Ele deve esse Churchill. Você assistiu a adaptação mais atual de Emma? A de 2020? Ainda não. Pois Ainda não, mas está na minha lista. O Knightley, o ator, né, o personagem que ele resolveu incorporar, ele tem esses olhares de desprezo pro... Ai, meu Deus, falhou a memória aqui agora. Frank Churchill. O Churchill, ele olha assim, os dois se estranham, sabe? Aquela coisa assim, eu não devia nem estar do seu lado, sabe? Tem esse olhar. Mas tem aquela coisa, porque assim, o Mr. Knightley é um cara muito sério, é um cara mais velho, é um cara que está acostumado, ele administra uma propriedade muito grande, ele tem várias pessoas que dependem dele, ele é um cara que trabalha muito. Que não é tão comum nos heróis da Austen mostrar trabalhando, né? Eles normalmente são bem ociosos, eles vivem de renda. Mas o Mr. Knightley, ele é um dono de terras muito responsável. E você coloca ele em comparação, em contraste com o Frank Churchill, que sai da cidade para ir para Londres para fazer um corte de cabelo. Tudo bem que ele mentiu, que ele foi para Londres por outros motivos. Mas, cara, se as pessoas acham que é razoável uma mentira, dizer, eu vou para Londres cortar meu cabelo, vou ali. Ali, né? Não sei quantos quilômetros. E na época você não tinha estradas fáceis. Não era um negócio que você fazia assim e você tava, né? Highbury, né? A cidade da Emma. E voltar no mesmo dia, né? Fui lá para cortar o cabelo. Ele diz que vai exclusivamente para cortar o cabelo. Então, eu acho que é bastante compreensível o desprezo que Mr. Knightley tem para um cara que vive na esperança, na expectativa da herança que vai receber, não trabalha, gasta dinheiro e ainda tá ganhando a Emma. Porque esse livro... Ele diz que era apaixonado pela Emma durante muito tempo, mas ele não percebe paixão. Ele só percebe que é apaixonado pela Emma quando o Frank Churchill entra na jogada. E aí ele fica super para baixo, super deprimido, vai para casa do irmão e chega lá e fica... O que é compreensível, não sei, os homens podem me contestar a respeito disso, o que é compreensível até na atualidade. Quando tem outra pessoa na jogada, eles começam a dar o seu jeito de se declarar ou de firmar o namoro. Eu já vi, eu sigo um perfil aqui no Instagram que o rapaz fala muito disso, que quando tem outro na área, aí o rapaz que tá mais assim, morno, não sabe o que ele quer da vida, ele vai lá e se declara, né? Não, eu gosto mesmo, eu gosto de você. Quando vê que tá perdendo, aquele famoso ditado, quando perde é que dá valor. Então, quando ele vê que ele tá perdendo, aí ele resolve se declarar. E também tem todo um contexto ali, que ele é mais velho, ele é amigo, né? Assim, mas você sabe que é meio hilário. Nesse livro, a gente é informado de que Mr. Knightley está atrás de uma esposa, né? E aí ele vai conhecendo mulheres pelo caminho e que são supostas pretendentes a pretendente dele, né?
E aí, toda mulher que ele conhece, ele diz assim, ah, mas ela não tem isso, isso e isso que My Dear Emma tem. Ah, My Dear aí já Emma tá ali na tem. fala E, dele, já tá assim, tudo. ele não se tocou que é apaixonado pela Emma ainda, mas ele fica, ah, mas essa menina, ela não tem o que a Emma tem, então eu não quero. Entendi. Mas, A gente que mas tá de fora, a gente saca tudo. Aquela todo mundo percebe, todo mundo velha percebe, história só ele também. que não. Outro ditado, quem tá de fora consegue enxergar coisas que a gente que tá dentro ali da situação não consegue perceber. Então ele tá completamente apaixonado e, né, só depois, quando entra um outro cara na parada, alguém escreveu aí, foi o Felipe, tava marcando território, aí ele já, não, agora deixa eu marcar meu território, não vou deixar a Emma tão soltinha assim, não. Então esse, na sua opinião, também é um dos melhores livros É. da Amanda Grant, dos diários, né? Ele é muito divertido. E assim, eu gosto muito do Mister Knightley originalmente. Ele tem aquela mesma característica que eu falei do Edmond Bertrand. Ele é companheiro, sabe? Uhum, Ele é o tipo de personagem que você realmente se vê. A Sarah falou ali, real. Eu acho que é isso. Ele é muito real. uhum, Ele é um personagem, um homem que você consegue se enxergar ele no mundo real. uhum. E mesmo assim, ele ainda tem aquela capacidade de se permitir ser vulnerável, né? Que no final ele faz a declaração dele para Emma, e eu acho, embora ele faça aquela declaração, se eu te amasse menos, talvez eu conseguisse falar mais sobre o assunto. Uhum. Caramba, velho! Que palavras, que palavras! É, e aí eu fico pensando, essas palavras na boca ai meu Deus, do Johnny Lee, que fez o Emma 2009 com a Romola, aquele ali pra mim é o Knightley inesquecível, assim, sabe? Ele dá aquela parada, respira, e, né, Pois é, eu acho que a interpretação dessa cena também valoriza muito, porque você tem aquela coisa assim do momento de vulnerabilidade, porque ele sabe que ali ele tá abrindo o coração dele e ele sabe que ele pode se magoar, sim. mas nem por isso ele se acovarda. Eu vou fazer um spoiler aqui do filme de 2020. O Nike, eu tenho uma reserva tão grande com aquele coitado daquele ator, porque eu não imagino um Nike louro, sabe? Um Nike louro não deu para engolir. Mas ele sofre demais no filme de 2020, sabe? Ele chora demais, mas enfim. Tem umas partes engraçadas, depois que ele sai assim, meio sem. A Emma sai, ele fica sem entender. E aí, rolou, não rolou? Aí ele realmente dá um pulinho assim, um gritinho, tipo, ei, né? Tipo, consegui. Mas não é o Johnny Lee Miller, que eu lembrei o sobrenome dele, eu só falei Johnny Lee. Não é a interpretação de 2009. Eu não consigo imaginar o Mister Knightley dando pulinhos. Mesmo porque esse ator, agora eu não vou conseguir lembrar o nome dele, o de 2020, ele tem 35 anos, mas ele parece adolescente, ele parece tão jovem quanto a atriz que fez a Emma. Não tem aquele distanciamento, né? Óbvio que o Johnny Lee Miller em 2009, ele não tinha só 35 anos, creio eu. Mas assim, eu acho que ele conseguiu fazer, mesmo com aquela peruca horrorosa que ele usava, né? Que ele tem bastante entrada assim de calvície, mas ele teve que usar uma peruquinha aqui na frente. Eu acho que ele conseguiu captar um bom Nice. E eu viajando aqui na maionese, né? Falando do ator. Mas é porque aquela cena que ele até faz assim, ele dá uma parada na respiração, é muito bonitinho. Mas você veja o quanto uma adaptação, o quanto a interpretação da cena muda a sua interpretação da história, né? Eu acho que esse respirada do Knightley é importante para compor o personagem, para compor o Sim. momento. E mesmo porque eu tinha como referência, você falou que leu Emma na graduação, também li. A Sarah falando que eu não perdoo nem a calvície do Johnny, é porque ele teve que usar uma peruca. Por que não deixou ele calvo, né? Não sei se seria. Ele, como Sherlock, tá ótimo do jeito que ele tá, né? Na série, no outro Sherlock americano. Eu perdi o que eu ia dizer. Meu Deus. Ai, caramba. Ai, falei palavrão. Bom, quando eu lembrar, eu te atropelo de novo. Não, sem Tranquilo. problemas. Não tem estresse.
É só ficar lendo as anotações que o pessoal está fazendo aí que eu me perco facilmente. Mas, lembrei. Eu tinha como referência, eu li Austen na graduação em 98, tá, gente? Quando eu fui apresentada a Austen na disciplina de literatura do século XIX e tudo. E aí, na época, tinha acabado de lançar em VHS, que na época era VHS, gente, o filme Emma com a Gwyneth Paltrow. Ai, pra mim ela é a Emma intragável. Eu não dou conta de assistir. Eu assisto a título só de investigação. Mas assim, tem a Kate Beckinsale, que ela é uma Emma morena, que tá aqui em algum lugar. É uma Emma morena bem diferente, né, do que a gente espera. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Essa é a Emma, da Kate Beckinsale, que tá jovenzinha aqui. E é com Mark Strong, que tá irreconhecível, né? Mark Strong hoje tá bem mais magro do que ele tava, né, nessa Emma. E a gente tem uma outra versão de Emma que anterior, dos anos 80. Que aí eu não tá com ela, não consigo, tá aqui fácil. Os meus DVDs estão mais fáceis aqui, Luciano. O bom é que a gente tem a vida inteira, ó. Essa Emma aqui. De 1972, né? Nem 80, porque esse box tem a coleção é de 70 a 80. É um box que não tem no Brasil com legendas, né? Aliás, não tem nenhum DVD de série no Brasil mais, porque a empresa ela fechou, né? A Lobon. Mas voltando, alguém falou que a pior adaptação é da Gwyneth, horrível, eu não dou conta, eu acho ela terrível. Bom, agora falta você mostrar pra gente o diário do Mr. Tilney. Eu lembro da fala do Mr. Tilney, da adaptação também de 2009, com o J.J. Fields e a Felicity Jones, não é isso? Mostra de novo a capa aí, só para eu ver, porque eu salvei uma imagem, acho que é essa daqui. É a mesma imagem. É porque tá espelhada. Não, é porque eu não estava enxergando mesmo, Luciana, aqui no rodapé. Então a gente tem o Mr. Tilney também bem envolvida ali no tete-a-tete com a Catherine Morland, né, na capa. A única que eu odiei mesmo foi a capa do Coronel Brandon. Brandon idoso, né? Totalmente assim. Bom, coitado do Brandon. Olha só, eu mostrando a minha outra parte, mas hoje parece que eu bebi, né, gente? Mas foi só água mesmo. Um brinde. A água estava batizada, viu, gente? Bom, Luciana, o que você tem a nos dizer sobre o Henry Tilney's Diary? Então, o Diário do Henry Tilney, ele também começa antes da história oficial de Abadia de Northanger. E diferente dos outros livros em que você tem esse background, eu acho que aqui a Amanda Grant ela realmente acertou. Porque ela mostra um pouco da dinâmica de família dos Tilney antes da mãe da senhora Tilney falecer. E assim, eles têm uma dinâmica muito diferente. E quando você coloca a comparação deles antes e depois do falecimento dela, certas atitudes dos personagens fazem muito mais sentido e você, de novo, muda a sua interpretação deles. Eu detestava o Frederick e o General Tilney, né? Eles para mim, eram execráveis na Abadia de Northanger. E aqui, por conta da história do Henry Tilney's Diary, que você tem esse contraste do antes e depois, eu fiquei com pena do general. Eu fiquei com pena do general. E eu simpatizei mais com o irmão, com o Fred. Porque ele adiciona essa profundidade, sabe? Ele te dá uma... Talvez porque a Abadia de Northanger seja o livro que seja mais... Eu não vou dizer raso, mas ele é menos complexo que os outros livros da Austen. Então,
na comparação, você não tem tanto problema, sabe? Você não, a comparação não sai perdendo. Aqui, o creme brulee da Austin, ele tá um pouquinho menos maçaricado do que o normal, tá mais perto do caramelo. Tá, é um caramelo. E assim, é um livro que eu gostei muito de ler, a versão do Tune. O Tune dos personagens altenianos, meu favorito é o Capitão Wentworth, porque eu acho ele um personagem muito passional, muito intenso. Mas se eu tivesse que escolher um dos heróis austenianos para chamar de meu, eu escolheria o Mr. Tilney. Porque ele tem. É porque assim, ele tem uma praticidade, um pragmatismo e um senso de humor que me conquistam, sabe? Sim. Eu acho que o Tilney, ele tem essa leveza, essa capacidade de rir de todo mundo, inclusive de si mesmo. Então, acho isso bem bacana. A Lu Campelo está dizendo que sempre achou que o Tilney apaixonou à primeira vista pela Catherine. Nesse livro, não, isso não acontece, não é à primeira vista. Mas ela dá uma explicação para essa paixão dele que para mim faz muito sentido, porque quando eu li a Abadia de Northanger, até quando a gente discutiu esse livro pela primeira vez no Clube do Livro, a gente falou sobre isso, sobre como o Tilney, que é um cara tão bem resolvido, acaba ficando com a Catherine, que é tão bobinha no início da história. Uma aspirante, né? Mas assim, a forma como a Grange construiu o relacionamento dos dois nesse livro, até o fato de que primeiro ele é atraído pela lisonja que a Catherine dá a ele, né? A Catherine tá claramente o admira. E ele se sente valorizado, ele se sente, né, envaidecido. Eu acho que a palavra melhor é essa. Ele se sente envaidecido. E ele acaba não conseguindo resistir, por assim dizer, a essa admiração tão sincera, tão genuína que a Catherine tem. E vai se apaixonando por isso. Então, ela conseguiu me convencer do porquê do relacionamento, que quando eu fiz a minha primeira leitura de Abadia de Northanger, eu ficava assim, eu gosto do romance, eu acho divertido, mas eu sempre achei que eles estavam muito desnivelados. Porque nos livros da Jane Austen, geralmente, quando você chega no final que os personagens se casam, eles estão bem nivelados em termos de amadurecimento. E aqui não acontece isso. Mas eu achei bacana essa construção. E foi também um dos livros que eu mais gostei. Eu achei uma leitura muito gostosa. Eu também. Agora a Luciana Campelo está dizendo aí que ficou curiosa para ler, quer saber o que ele sentiu, por que ele se sentiu atraída pela Catherine. Também eu tô aqui esperando a live acabar para digitar ali o Better World Books ou Abbey Books para poder comprar, para ver se eu consigo comprar. Com certeza vai ter usado esse livro, né? Mas eu quero com essas capinhas fofinhas assim. Eu não quero aquela. Porque eu vi o do Tilney com a capa mais atualizada, ele tá muito diferente do que essa capinha romântica que você tem. Então eu quero também dessa capinha. No mais, Luciana, da forma como que você apresentou todos esses diários, é lógico que a gente já sabe da história, como você disse, não tem como dar spoiler, porque a gente já conhece as histórias da Jane Austen, né? E eu acho que foi mais um incentivo para a leitura, de todo mundo ficar louco, desesperado, né? Porque, só lembrando que esses livros eles vão demorar a chegar agora, ainda mais por causa de coronavírus, né, gente? Ainda tem essa questão da gente ter essa demora. Já demora para vir do exterior, já demora um pouco, né? E a Luciana está falando para usar a influência para traduzir os diários. O problema é que esses diários eles não estão em domínio público. As editoras têm pouco interesse porque elas têm que pagar pelos direitos autorais, né? E é bem complicado, assim, o mercado. Eu não sei como é que a gente vai avançar. Eu faço parte de um grupo de pesquisa sobre mulheres, né, no mercado editorial, ou mulheres escritoras, né? E a gente recebeu a notícia que esse ano vai ser um ano difícil para as editoras, porque
como é que vai fazer? A gente, tudo bem que a gente precisa dos livros, eu gosto mais dos livros físicos, né? Mas eu acho que vai ter uma queda bem grande em todo tipo de comportamento, todo tipo de consumo. Eles tiveram um aumento extraordinário no número de e-books. Eu acompanho o site do Publish Ah, News, sim. que fala sobre a questão editorial, e Isso. eles trouxeram uma reportagem essa semana dizendo que o que eles venderam no último mês e meio da pandemia em e-books superou em muito o que eles venderam o ano inteiro, ano passado. Sim. Tipo, eles estão com uma média de mais de 190 mil livros e-books vendidos por dia. Que isso? É muita coisa. E aí, os e-books, eles são interessantes porque você não precisa necessariamente ter um dispositivo eletrônico, como o Kindle, né? E tem um outro que eu esqueci o nome. Para ler, você pode ler. Hã? O Leve, o Kindle e o Kobo. Isso. Você pode ler da tela do seu computador, né? Então, tem esses benefícios. Alguém falou no início da live de hoje que esse livro da Amanda Grant no Amazon Prime tava de graça, mas para quem é Prime, né? Tava para leitura gratuita. Então, assim, fica a dica. Agora, assim, a questão das traduções, eu não sei, fica bem complicado, né? Eu tive... na segunda-feira eu conversei com a professora Lenita, que ela traduziu também Senhor dos Anéis, e ela me falou que a editora vendeu a tradução dela para HarperCollins para outra pessoa traduzir, que talvez sei lá, não sei, se eu estiver errado, me perdoe, Lenita. Uma pessoa que está com... é bem complicado para a editora investir. Mas eu acho que é um quando caso vendem esses direitos desses livros, normalmente vendem em pacote, né? Vendem os direitos do autor, não vendem um livro só. Como o Diário de Mr. Darcy já foi traduzido aqui no Brasil, talvez os outros livros estejam com a mesma editora e eles estejam aguardando para fazer a tradução, ou então eles não tiveram uma resposta tão boa quanto estavam imaginando e por conta disso não estão querendo se arriscar. E quando uma editora está com os direitos desses livros e ela não publica, depois de um certo tempo, eles perdem os direitos e outra editora pode pegar, pode comprar. Mas existe um prazo, existe um tempo que é possível fazer isso. Então, a editora pode ter comprado os direitos e está segurando. As meninas colocaram aí que não é Kindle, não é Prime, é Kindle Unlimited, que está disponível o livro traduzido da Amanda Grant. Então, assim, vão correr lá pra gente, quem não tem, né, para ler, que faz sentido, né, assim, depois dessa live toda, você correr para querer ler os diários, né? Eu tenho uma fila enorme de livros para ler e, assim, toda semana eu tenho uma tese, uma dissertação para ler, para fazer alguma live, de sexta mesmo é uma tese de doutorado, mas aí a gente vai encaixando na medida do possível, né? A editora Pedra Azul publicou aqui o Mr. Darcy, o diário também do Mr. Darcy? O diário. Foi o diário de Mr. Darcy que produzido aqui, foi a Pedra Azul. Que legal, para mim tinha sido outra editora, porque a capa era idêntica essa que eu tenho do Darcy. Não vou conseguir achar o livro aqui. Eu acho que eles lançaram em duas edições. A edição mais recente tem uma capa, inclusive, mais bonita. Toda desenhada. Tá. Vou procurar. E aí, para quem pediu, a gente vai colocar no blog as referências, né, desses livros, dessas edições. E também, meu Deus, o link para vocês lerem as resenhas da Luciana Darcy. Vamos combinar, assim, que aí tem muita resenha lá no blog dela, sem conta, não posso nem falar, né? Coruja em Teto de Zinco Quente. Mas no blog da Jasbra, de Nelson Brasil, tem todas as resenhas que a Luciana publicou pra gente. É só buscar pelo nome dela, Darcy com ou então esperar a gente fazer a publicação com esses links. No mais, você queria acrescentar alguma coisa? Acho que agora a gente entra na conclusão. Tá, então vamos para a conclusão. Então, a conclusão da minha conversa, né, voltando ao assunto do caramelo e do creme brulee, é uma dose de açúcar na veia. Eu acho que quem lê os livros da Jane Austen só pelo romance não é uma leitura errada, né? Primeiro, eu acho que isso tem que ficar bem claro, não é uma leitura errada.
de certa forma, você desperdiça o mundo de comentários políticos, sociais, críticos que tem ali. Mas é válido. E eu acho que, às vezes, mais que válido, é necessário. A gente lê, às vezes, só para entender o contexto, para estudar, para pensar, para refletir. E eu acho que a leitura também tem que ser prazerosa, também tem que ser o caramelo, né? Então, tem muita gente que às vezes torce o nariz para esses livros que são recontos da história original, que porque eles não têm a mesma complexidade, porque os personagens não são tridimensionais, porque as teorias críticas literárias não estão de acordo. Você tem uma miríade de razões para torcer o nariz, que muita gente torce, porque acha que você fazer releitura de um clássico desse tipo é uma afronta, né? Você tem os fãs puritanos que são desse jeito. Mas eu acho que, de vez em quando, a gente realmente precisa dessa dose de açúcar direto na veia, sabe? Em vez do caramelo, é você injetar logo na veia. Por favor, não façam isso em casa. Não façam isso em casa. Mas, assim, eu acho que, às vezes, a gente precisa desse frescor, dessa leveza, dessas histórias que fazem a gente ver o mundo de uma maneira um pouco mais leve. Então, os livros da Amanda Grande, eles não têm uma ambição maior do que ser livros divertidos. Eles não estão ali para serem obras-primas. Eu já vi outras releituras que são livros assim, que elas trazem uma complexidade à obra original que é um negócio fantástico. O Vasto Mar de Sargassos seria uma fanfic de Jane Eyre, mas ela dá uma interpretação para Mrs. Rochester e o relacionamento dela com o marido e o relacionamento dela com o passado dela antes de voltar para a Inglaterra, que ele se sustenta sozinho, sabe? É um livro que tem ele te dá um murro na cara, sabe? Ele mudou completamente minha interpretação do Mr. Rochester, inclusive quando a gente discutiu Jane Eyre no clube do livro, eu falei do Vasto Mar de Sargassos, eu meti o pau no Mr. Rochester e o pessoal tava assim, mas como assim, Lu? Eu disse, não, mas vocês têm que entender isso, é o contexto. E a Amanda Grande, ela não tem essa ambição de ser... Meu pai tem uma expressão ótima para isso. Ser o 30 de fevereiro, né? Querer ser o 30 de fevereiro. Então, ela não tem essa pretensão. São livros totalmente despretensiosos. E por isso mesmo, eles são tão gostosos de ler. Eles são aquele doçor, aquela dose de açúcar realmente para os dias que a gente tem, dias nublados, eles são um refúgio, sabe? É para ali que você vai contar com a cabeça estourando. E a gente também tem que pensar, isso dá muito pano para manga, e eu não tenho autoridade para falar isso, autoridade acadêmica, mas o próprio Shakespeare, ele é criticado por não ser autor de todas aquelas obras, né? Sim, então, assim, ele se inspirou, como é que ele fala com tanta naturalidade sobre cenas passadas na Inglaterra, famílias, né? Na Inglaterra, não, na Itália, famílias italianas ali sem nunca ter saído da Inglaterra, né? Quando, uns anos atrás, eu normalmente no aniversário do Coruja, eu escrevo um especial sobre um dos meus autores favoritos, eu sempre escrevo uns ensaios maiores. E alguns anos atrás eu fiz um especial sobre Shakespeare. E aí eu falei sobre a questão daquela enorme problemática que tem gente que fala, mas Shakespeare não tinha conhecimento, ele era de uma classe mais baixa, ele não tinha conhecimento para escrever tudo isso. Como é que ele tem conhecimento de direito, conhecimento de botânica, conhecimento de viagens? Ele nunca...
Eu li algumas biografias, inclusive uma escrita pelo James Shepard, que eu citei lá no começo, que eu li o outro livro dele agora, que ele conta sobre como a vida que o Shakespeare levou faz sentido ele ser o autor que foi. Que essa ideia de você querer colocar o Shakespeare ele não tinha capacidade para escrever o que escreveu, na verdade ele era uma fachada para outro escritor. Isso é balela, isso é preconceito, isso é coisa de quem acha que vamos pegar o exemplo da Austen. A Austen era uma autora, era uma jovem que praticamente nunca saiu daquele espaço da comunidade dela, né? Viveu sempre naquela vidinha, naquele mundinho, e, no entanto, ela é considerada por muitos a segunda maior escritora de língua inglesa, debaixo de Shakespeare. Conseguiu escrever sobre coisas que acontecem no mundo. Mas só fazendo um conceito aqui na minha fala, eu quis dizer que ele não tinha viagens ali para poder falar da Itália, né, por exemplo, mas não quis dizer que ele usava, que ele era só uma fachada para outros escritores. Eu entendi. Eu entendi seu ponto. É porque muita gente faz essa crítica, né? Tem pessoal que tem teorias da conspiração enormes, que eles colocam meio mundo de gente como sendo o verdadeiro autor das peças de Shakespeare. E aí, quando eu escrevi esse especial, uma das coisas que eu descobri, por exemplo, é que ele tinha amizade, ele tinha sido vizinho de um homem que era dono de uma editora famosa por livros filosóficos, livros de história, que o Shakespeare provavelmente teve acesso a esses livros por conta desse amigo. Então, você dizer, ele não teve acesso, não é o que você disse. Eu só me lembrei porque você fez o comentário, eu me lembrei porque quando eu fiz essa pesquisa, eu me deparei com isso. Mas se me deixarem aqui para começar a falar... Tinha a questão da tradição oral. Tinha a questão da tradição oral, que era muito forte. Então, essas histórias podiam ser contadas de outra maneira, porque, gente, essa história, por exemplo, do Romeu e Julieta, é uma história que acontece em todo lugar. Assim, hoje já deve ter acontecido alguma coisa bem parecida com Romeu e Julieta, sem ser o drama das mortes. Mas de famílias que se odeiam, por exemplo, sabe? Então, não é que ele não tinha capacidade. Eu tô tentando me corrigir, mas eu não falei nada de errado, não. Você não falou nada de errado, não, Andri. Foi só porque eu aproveitei o gancho. Mas então, Luciana, eu queria te agradecer. A gente tá indo para quase 2 horas de live. Pessoas, me perdoem a prolixidade, eu falo demais. Não, e o mais legal é que o pessoal tá aí, firme e forte, né? Mantendo a presença. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Se for possível, eu vou abrir a agenda de junho, vou abrir o Google Forms lá para vocês preencherem. Se for possível, você e o Michel participarem eu sempre esqueço o nome. Do julgamento da Anne Elliot. Por favor, é muito interessante, dá muito pano para manga para a gente pensar sobre a vida desses dois personagens, né? Fora daquele contexto romantiquinho de que, olha, ficou 8 anos no limbo lá esperando, só trabalhando arduamente e não fez absolutamente nada, né? A própria Anne Elliot provavelmente também teve suas dúvidas nesse tempo todo que eles ficaram afastados, né? Mas aí pelo fato da mulher ser um pouco mais reclusa no ambiente caseiro, de casa, né? Ela talvez não tivesse tido tantas oportunidades de escapadas como o Wentworth deu. Mas isso já é spoiler para o julgamento da Anne Elliot, que vai acontecer, se Deus quiser, no mês de junho. E no mais, Luciana, muito obrigada, viu? Porque eu que agradeço pelo convite. É sempre um prazer conversar com você e a gente se diverte muito, porque você acrescenta muito mais informação do que aquela que você está esperando ali. Tá? Ela vai falar sobre isso, porque eu já li a resenha, tarará. Não, mas aí você vem e dá aquele efeito. Traz mais informação do que a gente estava esperando. Espero que essas lives, esses dois, né, parte 1, parte 2 da live, possam ser salva também no YouTube, porque, como eu disse, eu não entendi muito bem por que foi direto pro IGTV, mas enfim, vou ver, assim que acabar aqui, eu vou ver como é que faço para fazer o download. E queria fazer um apelo. Esse apelo não vai sair na edição do YouTube. Por favor, sigam o Jane Austen Sociedade do Brasil no YouTube, porque lá a gente precisa de 1.000 seguidores para fazer lives pelo YouTube.
O Flávio, que entrou até agora mesmo, é um colega lá da UFMG, ele me ensinou a fazer lives pelo YouTube, pelo computador, mas a câmera do computador não é igual essa câmera aqui que a gente está fazendo as lives. Então, acho que é legal. A gente, né, a Jane Austen Brasil tem mais 5.000 seguidores, então por que não pedir esses 5.000 que ajudem lá para fazer, para inteirar 1.000, né? Por favor, sigam a gente. No mais, muito obrigada. E sexta-feira a gente vai ter a Débora Simeonato, que é do Rio Grande do Sul, ela terminou a tese de doutorado dela agora em março, e ela fez uma avaliação sobre uma análise das mulheres, das personagens femininas de Austen, comparando Elizabeth Bennet com Margaret Hale de Norte e Sul, da Elizabeth Gaskell, e comparando também, agora a memória não pode me faltar neste momento, comparando a Fanny Price de Mansfield Park da Jane Austen com a Jane Eyre da Charlotte Brontë. Tá imperdível. Eu tô lendo o trabalho dela, que já está disponível, quem quiser adiantar. Ela faz umas anotações muito boas e também vai ser uma live que vai ser difícil de durar 1 hora, porque tem coisa demais para falar. Obrigada, gente. Boa noite e todo mundo se cuide. Pessoal, obrigada. Boa noite. Até a próxima.